abre comigo para o livro de Gênesis, no capítulo 31. O livro de Gênesis, no capítulo 31. Nós vamos ler uma porção ali, 2, 3 versículos, e depois voltamos para o capítulo anterior, capítulo 30, que tem a dizer a mesma coisa, mas estão registrados de forma diferente. Não é registrado primeiro uma coisa, depois a mesma coisa, mas na forma como realmente aconteceu. No pano de fundo está relatando algo sobre Jacó. O Jacó é o filho de Isaac, que saiu da casa do seu pai, Isaac. Isaac era o filho da promessa que Deus fez a Abraão, e Isaac também gerou gêmeos, Jacó e Esaú, e havia promessas sobre os dois. Esaú era o primogênito, o primeiro filho, e Jacó saiu em segundo, mas eram gêmeos. Um pouquinho depois de Esaú veio Jacó. E cresceram juntos. Havia essa promessa que Deus fez a Abraão, passou para Israel, Isaac, e aí passou para os seus filhos. Só que Jacó recebeu esta herança mais específica, porque Esaú abriu mão da bênção de primogenitura. O que seria a bênção da primogenitura no Velho Testamento, naquela época, naquela cultura deles, da época de Abraão, aquela cultura, se estabeleceu esse comportamento e se tornou bíblico, que todo primeiro filho tinha uma bênção dobrada, tinha uma herança dobrada, tinha responsabilidades dobradas, Não era só as bênçãos, mas a responsabilidade era maior. Mas isso só vinha acontecer ao falecer o pai, porque quando falecia o pai, ele, o primeiro primogênito, teria que assumir essa responsabilidade que era do pai e cuidar da mãe e dos seus irmãos e continuar o projeto. Então, para isso, ele tinha uma provisão a mais. A herança era dividida igual a todos, a mãe e os outros filhos, mas ele tinha a mais para ele poder cuidar de todos os outros juntos, Não para ter só para ele, é para ele poder fazer o papel como se ele fosse o pai, prover para os irmãos, se faltar, ele tem para dar. E Esaú trocou isso mais cedo, porque ele achou que ele ia morrer de fome, estava numa situação muito difícil, e ele estava com Jacó, ele estava falecendo de tanta fome, e Jacó tinha uma sopa de lentilha, e ele trocou com Jacó. Ele disse, me dá um pouquinho dessa sopa, porque eu vou morrer. E Jacó disse, mas o que você me dá em troca disso? Se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou essa sopa. E Esaú logo entregou o negócio. Ele diz, mas para que adianta ter direito de primogenitura se eu vou morrer? Entendeu? O que adianta? Eu não quero isso, não preciso isso para mim. Pode tomar esse direito, pode tomar a bênção, porque para mim o que importa é agora, saciar é aqui. E eles fizeram isso achando que estava escondido, só os dois. Mas Deus viu. Deus ouviu. E no decorrer, a mãe também soube, o pai também soube, e aí as coisas começaram a mudar. Para não contar toda essa história, que não é o que nós queremos pregar, Jacó acaba recebendo a bênção de primogenitura, porque ele, junto com a mãe, fizeram uma trama, e ele correu e fez a comidinha para o pai Isaac, que estava moribundo, quase morrendo, já cego, e ele come antes de Esaú chegar com o prato. E aí, então, Isaac, antes de Esaú chegar com o prato, Isaac põe a mão sobre Jacó e abençoa Jacó e libera esta bênção específica que deveria ser para o primeiro filho. Esaú chegou depois e aí percebeu o que tinha acontecido. O próprio Isaac percebeu o que tinha acontecido, que tinha abençoado quem era o segundo e não o primeiro. E aí Esaú chorou. Ele disse, então não tem bênção para mim? Isaac diz, não tem bênção para você, mas não aquela.
Você vai ser abençoado com a bênção do filho, mas não de primogênito. Esaú, então, recebeu esta bênção também, mas ele decidiu no coração dele que agora, daqui a pouco tempo, daqui a algumas semanas, talvez, alguns meses, papai vai morrer. Então, eu não vou dar esse desgosto, mas eu vou deixar ele morrer. Quando papai morrer, eu vou atrás de Jacó, eu mato ele e não vai ter essa bênção para ele. Isso foi descoberto, deu ao conhecimento de Isaac e a Rebeca, chamaram Esaú e deram conselho que ele chispasse, que ele sumisse, que ele atravessasse para outro lado, atravessasse o rio e ir para outro lado, de onde veio a mãe dele, e achar a casa do seu tio e morar lá, até algo mudar. Enquanto morar lá, ele vai encontrar com uma das primas, filhas do seu tio, e case com ela, vive lá, até que essa ira no coração do seu irmão se aplacasse. Então, foi assim que Jacó foi para a casa de Labão. Estando lá, ele passou por muitas coisas, muitas coisas. Labão ficou passando perna nele, tudo. Passou por muitas coisas. Ele teve que trabalhar para casar com a prima e quando no dia do casamento, na núpcias, o tio trouxe a outra que ele não estava apaixonado com ela e para ele ela não tinha beleza nenhuma, porque ela era meio vesguinha nos olhos, ele não queria ela, mas o pai disse, você vai casar com a primeira, você não vai casar com a segunda. Ele estava corrigindo algumas coisas, né? Jacó tomou o que era de primeiro, ele sendo o segundo filho, e agora ele quer pegar a filha, a segunda filha, e deixar a primeira. O tio diz, não, você vai casar com a primeira filha também. E aí tudo isso, corrigindo coisas erradas na vida de Jacó. E Jacó sofreu, foi tendo seus filhos, os filhos todos foram nascendo ali, criando as tribos de Israel, mas ele vivendo, servindo o seu tio. Chegou um momento que Deus disse para Jacó, agora você vai voltar para a sua casa, para a sua terra, porque agora nós vamos começar a fazer aquele projeto. Você vai voltar. Mas ele não tinha como voltar, porque ele estava como se fosse trabalho forçado, como se fosse um escravo. Tudo que ele ganhava voltava para o Labão, e tudo que ele fixava, concordava com Labão, quando chegava no dia de receber, Labão mudava o contrato, rasgava o contrato e estabelecia outro contrato, porque Labão não ia deixar nunca Jacó ir embora com as filhas, e muito menos com os netos, né? Tem voz aqui, ouvi alguns dos pastores estão babando com os netinhos. Imagina se o neto vai embora, para nunca mais ver. Ia dizer para os pais, vocês podem ir embora, deixa os netinhos conosco. Labão também foi a mesma coisa, não ia deixar, nunca ia deixar. E aí aconteceu algo que Deus começou a fazer na vida de Jacó, que mudou todo o contexto, e Jacó começou a ter toda a provisão que ele podia e precisava para que ele pudesse ir embora e realizar o projeto de Deus. Dentro disso, Jacó narra como isso começou, esta mudança nessa situação, nessa condição, nessa circunstância que culminou com a sua saída da casa de Labão. Então nós vamos ler ali o que Jacó está narrando. Gênesis 31, de 10 a 13. É uma história linda, algo muito especial, e nós vamos fazer uma aplicação. Nós vamos tomar o natural e trazer para o espiritual. Há uma sombra, há uma figura ali, e nós queremos fazer essa aplicação dessa figura para as nossas vidas, porque Deus quer levar cada um de nós para cumprirmos o propósito que Ele tem para as nossas vidas, e nada vai nos impedir. Aleluia, glória a Deus. Acompanha comigo Gênesis 31, 10, diz assim: na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sono: Jacó. Eu respondi:
Eis-me aqui. Então ele diz: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Então, Jacó narra esse sonho que ele teve para as mulheres, as duas, que ele teve que casar com as duas, e com toda a casa que ele construiu, com as servas e os filhos, e ele está narrando isso, que agora chegou o tempo, chegou o momento de romper com onde eles estavam, sair e voltar para a terra onde ele nasceu, porque Deus está começando a cumprir na sua vida, na realidade, o que Deus já tinha prometido há muito tempo. Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a ele Jacó. E Jacó começou a perceber, quando nasceu José, Jacó entendeu que chegou o tempo. Quando nasceu o 11º filho, Jacó percebeu algo diferente no menino. A Bíblia diz que ele se afeiçoou ao menino, que apaixonou-se com o menino, começou a tratar ele diferente dos outros. E isso gerou um problema sério para José depois. Porque ele fazia túnica multicolorido, tudo especial, dava quando eles comiam, dava as asinhas de frango, para pescoço de galinha para os outros, e dava coxa do frango para José, entendeu? Dava os pezinhos para os outros, e dava a coxa, pegava a coxa do frango, mas ele não comia, dava para José. Os irmãos ficaram com ciúmes e planejavam e fizeram coisas terríveis com José. Mas a Bíblia diz que ele percebeu que José era diferente. Ele percebeu que Deus tinha algo, para ele foi como um sinal que eu tenho que ir embora. Mas ele olhou para as suas circunstâncias, mesmo tendo um sinal, porque foi quando José nasceu. Ele entendeu que chegou o tempo. Mas ele olhou para si e disse: mas eu não tenho como sair. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem um cavalinho para andar. Como que eu vou levar esse bando todo? Se a gente tentar sair daqui, o Labão já vai nos laçar e pegar, e ele vai nos enrolar de novo. Então, ele estava pensando, cogitando, talvez orando, talvez procurando como que eu vou fazer para isso se tornar realidade na nossa vida. E ele teve um sonho. No sonho, ele narra aqui, que ele viu que todos os animais, que ele que cuidava os animais de Labão. Labão tinha outros filhos que também cuidavam dos animais. Labão era riquíssimo, que Jacó trabalhou tanto para Labão se enriquecer. E se você ler a história, Jacó diz para Labão, quando Labão foi confrontar ele, ele disse: Labão, eu nunca tirei nada de você, nunca. Eu trabalhei com fidelidade, eu me dediquei a você. Eu fiz de tudo. Primeiro eu fiz para poder pagar pelo casamento das tuas duas filhas. Trabalhou 14 anos, só para pagando o casamento. Depois eu trabalhou mais 10 anos, só para enriquecer Labão. Ele diz: quando morria algum animal, eu tirava o meu e dava o meu no lugar daquele. Quando vinha algum animal para atacar, eu me colocava no risco, enfrentava, porque não pode ter falta de nenhum animal de Labão. Ele diz: eu fiz de tudo para o Senhor, e o Senhor nunca me deu em nada em troca. E aí o Senhor, Labão diz: tá bom, então o que você quer? Jacó diz: então vamos fechar um último acordo. Tudo que nascer manchado, marcado, malhado, listrado, vai ser o pagamento de Jacó. E todos os animais que nascerem
uma cor só. O branco, o marrom, o preto, né? O gado, as ovelhas, tudo que nascer, os cavalos, tudo nos bichos que nascer assim, sem mancha, sem mácula, sem listra, sem pontinha, sem nada, sem malhar, vai ficar para Labão e os seus filhos. Só que antes de pôr em ordem isso, antes de começar a executar esse contrato último, novo, já que você quer ir embora, você quer um pagamento, Labão chamou os filhos dele e disse assim: vamos tirar tudo que tem de genética, uma manchinha que pode produzir algum animal com mancha, vamos tirar tudo, e agora meus filhos que vão cuidar, e levam para longe, 3 dias de viagem daqui, para outra fazenda, não vai ter contato, e aqui vai ficar só animal que pela genética vão se cruzando entre si, branco com branco, preto, que não vai dar nada de mancha. Esse cara está lascado, vai ficar aqui trabalhando para mim a vida toda e não vai ter salário. E Jacó concordou com esse salário. Jacó concordou com esse salário. Se fosse aqui no Brasil, ia para a justiça. Que a gente concorda às vezes com o patrão e depois a gente puxa o tapete depois. Mas Jacó concordou. E aí Deus mostrou para Jacó que mesmo que Labão fizesse tudo isso, eu vou te abençoar da mesma forma. E Jacó, então, teve um sonho. E no sonho, ele viu que haviam os animais no cio. Quando as fêmeas entravam no cio, havia um bebedouro que os animais vinham para dessedentar-se do calor, beber, estava correndo. Mas quando elas entravam no cio, as fêmeas, elas corriam muito. E os animais machos perseguiam as fêmeas, mas cansavam. Porque as fêmeas não dava brechinha, não. Não dava brechinha nada para os machos. E o único lugar que elas paravam é quando estavam com sede e iam para o bebedouro e ficavam parados. Ficavam paradas, bebendo água. E aí os machinhos vinham e pulavam em cima. E aí fecundavam as fêmeas. Só que Jacó viu nesse sonho que os machos que fecundavam as fêmeas eram todos listrados, malhados e machados, que não tinha no meio. Esses estavam em outra fazenda, 3 dias de viagem. Ele começou, mas como que isso vai acontecer? Mas Deus estava mostrando para ele. E ele ouviu Deus falar com ele. Deus dizendo, você vai voltar para a sua terra, é hoje mesmo, você vai começar essa volta, porque eu estou mudando a sua sorte. Eu vou fazer algo sobrenatural, algo que a natureza não pode fazer, algo que homem algum pode fazer. Não existe animal listrado malhado aqui, mas eles vão fecundar animais listrados malhados. E Jacó diz, então tem que ter primeiro animais listrados machados para fazer isso. Por que lemos isso primeiro? Isso aqui Jacó está explicando para a esposa o que havia acontecido. Antes deles já enriqueceu-se. Mas no capítulo 30, foi quando ele realmente teve essa visão e ele começou a aplicar. Em capítulo 31, já aplicou, já teve resultado, sem que ninguém soubesse. E agora ele está narrando para isso. Então, capítulo 30, só quando ele recebe o sonho de Deus. E no capítulo 31, ele está contando, depois que já... E sabe, gente, existem sonhos, às vezes, esse abrindo parênteses, que recebemos de Deus, às vezes palavras que recebemos de Deus, que não precisamos sair contando, não falando para todo mundo. Eu vou aplicar e eu vou ver acontecer. E quando acontecer, aí eu conto para as pessoas. Entendeu? Jacó estava esperto. José, o 11º filho, não estava esperto.
ele saía contar os sonhos para os irmãos, e os irmãos aprontaram com ele. Mas Jacó, ele não contou nem para as mulheres. Ele só conta depois, que agora ele está enriquecido, tem um rebanho muito maior do que o rebanho de Labão, tem tudo que é de melhor. A Bíblia diz que ele se tornou mais rico em toda a região, tem conservas, cavalos, camelos, porque ele foi se enriquecendo e vendendo gado e vendendo não sei o quê, e comprando, e só nascia listrado, malhado, salpicado, só nascia. E Labão não entendia, como que só nasce isso? E só nascia. Aí nem as esposas sabiam, nem os filhos. E depois ele conta o que nós lemos agora. Mas antes, quando acontece a primeira, que Deus revela para Jacó, no capítulo 30, vamos para lá, 37 a 39. Jacó, quando ele teve esse sonho, ele fez algo com aquele sonho. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano. São tipos de árvores na região. Ele foi lá, pesquisou e pegou varas verdes daquelas árvores específicas. Porque ele estava entendendo. Às vezes Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá algo, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um sonho, e nós precisamos entender o que Ele está dizendo, e nós precisamos colocar ali em prática. E para isso Jacó está exercendo fé, que aquilo realmente é de Deus, e ele está colocando em prática. Ele viu animais salpicados, listrados, malhados, mas não havia. Mas Jacó fez algo, ele foi e cortou galhos verdes de 3 tipos de árvores específicas, e ele descasca esses galhos, fez listras brancas nesses galhos. Então pegou um galho verde e foi fazendo listras. Então os galhos ficaram listrados, ficaram coloridos, né? Branco e verde, não sei o quê. E a Bíblia diz, ele então fez algo, expôs, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Então ficaram coloridos os galhos, malhados, salpicados, listrados. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e malhados ou pintados. Olha o que Jacó fez com o sonho que ele recebeu. Ele não contou para ninguém. Ele não chegou para Labão, Labão, eu tive um sonho, você consegue interpretar para mim? José fez isso, mas Jacó não. Ele entendeu, Deus, como que eu vou fazer com o que o Senhor está me dizendo? Eu estou vendo nesse sonho, e eu ouvi Deus falar comigo. Jacó vai e pega as varas verdes, descasca, faz listras, não tiro toda a casca, então ficam listrados, ficam malhados como se fosse uma pintura, tem áreas brancas, áreas verdes, áreas marrom, e ele fica atento ao rebanho. Quando eles entravam no cio, que os machos agora vão acasalhar com as fêmeas, fecundá-las, não vão nascer filhotes tudo branquinho, tudo uma cor só, porque isso vai para Labão. Geneticamente não tem outra saída para Jacó. Mas Jacó fazia algo muito especial. Ele trazia essas varas, monte de varas, tudo salpicado, tudo listrado, e colocava ao lado do bebedouro na frente, para que quando os rebanhos chegavam, não só bebiam, mas vinham essas varas, olhando para essas varas, e bebiam. E os machos vinham por sobre as fêmeas, e ali conseguiam fecundá-las. Depois de alguns meses, vinham os filhotinhos. E quando nasciam os filhotinhos, era malhado, salpicado, listrado. E aí Jacó teve que tomar para ele.
é meu pagamento. E Labão ficava chupando o dedo. Mas se continuar a leitura, a Bíblia diz, mas quando vinha do rebanho os animais mais frágeis, mais fracos, fracotinhos, né? Que não tem aqueles animais que são reprodutores, que ganham prêmio. Na nossa região, lá em Guarapuava, eles criam muito gado desse tipo, né? Que ganham prêmios. Tinha exposição de gado que a gente ia para assistir, para ver, né? Normalmente nessa época, já acabou, semana passada, a exposição, Expoguá. Você ia lá ver, às vezes você via um touro reprodutor especial pesando 2 toneladas. Você via aquela vaca, entendeu? Especial, você via aquelas ovelhas tratadas só para reprodução. Não é corte para comer, esse é para reprodução. E ganhavam prêmios, faziam competições na Alemanha, na França, não sei o quê, e ganhavam prêmios. Então, Jacó tinha essa esperteza. Eu só vou pegar a nata, entendeu? Aqueles que vão reproduzir, tem força. E aqueles que são meio assim, que estão doentes, Jacó tirava as varas, entendeu? Ele tirava as varas. Aí nascia fiotinho meio assim. Esse é para Labão. Esse é para Labão. Ô Labão, nasceu uma banda aqui, nasceu um rebanho aqui. Labão, glória a Deus. Não é só Jacó, não. E aí quando vinha aqueles, o touro, reprodutor, aquele cavalo reprodutor que ganha prêmio, com as fêmeas lá, ele colocava as varas. E eles bebiam, olhando para as varas, e fecundavam, e depois de alguns meses nasciam os filhotinhos de prêmio também, bezerrinho já com genética de reprodutor, né? E assim foi reproduzindo, nascia um monte, e Jacó foi, e aí ele foi vendendo para algumas pessoas a rodo, né? Dinheiro. Jacó se tornou mais rico do que Labão, e ele tinha tudo. Só que nessa época ele não disse nada para ninguém, ninguém sabia. Depois que está terminando, agora vou sair, ele chama as mulheres e conta a história. Como que aconteceu tudo isso? Porque Deus me deu um sonho, o pai de vocês estava me enrolando, mas Deus falou comigo em sonho, e me mostrou no sonho, que nós lemos em capítulo 31, então Jacó está contando. E no sonho eu vi, na época do cio, listrados, malhados, salpicados, acasalando com as fêmeas, e nasciam tudo. Mas não tinha nada no início. Mas porque Deus falou comigo, e eu acreditei, eu pus minha fé em prática, e eu coloquei as varas, algo mudou na genética dos animais. E eu quero repartir com você algumas pedras preciosas que eu consigo tirar daqueles pepitos, assim, aquelas pepitas de ouro, pedras preciosas que eu tirei dessa leitura aqui. Primeira coisa, Deus falou com Jacó em sonho. Jacó ouviu a Deus. Eu tenho percebido que a maioria de nós temos dificuldade em ouvir a Deus. Nós não ouvimos a Deus. Nós não sabemos ouvir a Deus. E para a maioria de nós ficamos esperando alguém ouvir a Deus e falar para nós. Para a maioria. Não é só aqui, não. Lá na minha igreja, em um monte de lugares. Eu viajo em um monte de lugares no exterior. Muitos de nós ouvimos a Deus através de outros. Parece que Deus tem que mandar recado para nós. Parece que Deus tem que falar com outros
para eles nos dizerem o que Deus quer nos dizer. Porque eu não sei ouvir Ele. Eu não aprendi a ouvir a Deus. Eu nem sei como que Ele fala. Como que eu vou saber se Deus está falando comigo? Mas o grande segredo, a grande sacada para o sucesso na minha vida, a chave principal para eu me tornar uma pessoa bem-sucedida em todo o projeto, em todo o propósito de Deus, como Jacó se tornou, quando tudo dizia que ele nunca ia alcançar esse alvo e se tornar bem-sucedido, ia sair abençoado, com uma família abençoada, com recursos abençoados, e gerar a nação que Deus estava querendo gerar, as tribos que eram os filhos de Jacó. Mesmo quando ele casou, as mulheres eram estéreis, não podiam ter filhos. A mãe dele, Rebeca, também quando casou com Isaac, era estéril, não podia ter filhos, mas Deus fez algo sobrenatural e ela teve gêmeos. A avó dele, Sara, esposa de Abraão, também era estéril, não podia ter filhos. E Deus fez algo, e aí ali nasceu Isaac. Então são 3 gerações que experimentaram esterilidade até que Deus interviu. Então Jacó tem uma história de que nada dá certo, nada frutifica, nada produz, nada. E agora ele está diante de uma situação que o gado não pode gerar, o rebanho não pode gerar para ele, vai gerar só para Labão. É impossível. Mas o que mudou isso é que Jacó ouviu a Deus. A chave, principal chave, maior chave, a maior chave para todo o sucesso na vida é ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, se você der ouvidos, se você aprender a ouvir a Deus, em todas as instâncias da sua vida, você tem a chave para o sucesso. Não está no seu esforço, não está na sua. Jacó era um homem muito capaz. Ele gerou riquezas para o seu sogro. Jacó tinha condições. Ele podia trabalhar, mas isso não é suficiente. Você pode ter talentos, você pode ter criatividade, você pode ter contatos, você pode ter emprego, você pode ter formação, mas isso não é garantia de sucesso verdadeiro. E o mundo aí pinta um sucesso que não é verdadeiro, porque é um sucesso restrito. Às vezes é um sucesso nos negócios, mas na família é uma desgraça. Às vezes é um sucesso nos negócios, mas na sua vida emocional é uma desgraça, é um inferno. No casamento é um inferno. Só que o mundo projeta isso como o homem e a mulher mais bem-sucedida na face da terra, porque ganhou alguns milhões nos negócios. E às vezes nem é tudo... que nós temos muito esse problema aqui no Brasil. Então, o fato da pessoa ter milhões não quer dizer que ele realmente trabalhou para aquilo. Passou de outro jeito. Só que eles são o sucesso. Mas não é esse sucesso que eu estou falando. Eu estou falando do sucesso do ponto de vista de Deus. Família abençoada, casamento abençoado, filhos abençoados. Prosperidade atinge todas as áreas. E você tem não só para você, você tem para abençoar outros. Você tem para dar a outros. Você tem para ajudar outros. Você tem para ser generoso com outros. E não lhe falta. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. Eu e minha casa toda servimos a Deus. Esse é um sucesso. E eu creio que Deus tem esse sucesso para nós. Aleluia. Só que para atingir esse sucesso, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso aprender a ouvir. Quem é o filho que não aprendeu a ouvir a voz de seus pais? Vai ter problema. Profeta Samuel, aconteceu isso com ele.
a chave que virou para que ele se tornasse, segundo as Escrituras, o maior profeta em Israel. João Batista, Jesus disse, é o maior de todos os profetas. Mas isso, ele nasceu na época de Jesus. Mas na história de Israel, para eles, o maior de todos os profetas foi Samuel. Os outros eram profetas menores, profetinhos, né? Um pouquinho maior, Isaías e aqueles outros. Mas Samuel é o cara. Você fala de profeta, é Samuel. Só que Samuel só começou quando ele aprendeu a ouvir Deus. Ele trabalhava no santuário, trabalhava para o sacerdote Eli, cuidava do templo, dormia dentro do templo, e um dia, uma noite, Deus começou a chamar ele. Samuel, Samuel. Ele acordou. Eu acho que o Eli está me chamando. Ele não sabia que era Deus falando com ele, porque ele não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. Sabe que se aprende a ouvir a voz de Deus? Ele corre para Eli. Acorda Eli no meio da madrugada. Senhor, você me chamou? Você me chamou? Ele virou, Samuel, eu não te chamei não. Volte para dormir, cara. Menino, está muito cedo ainda para acordar. E Samuel volta, se enfia debaixo da coberta lá. Deve ser uma noite meio frizinha. Se fosse Guarapuava, ele deve estar... Aí ele escuta de novo a voz. Samuel, Samuel. Ele levanta. Não, acho que ele está me chamando. Tem alguma coisa que ele está passando, está precisando. Ele corre para lá de novo. Senhor Eli, o Senhor me chamou. Ele diz, Samuel, eu não te chamei não, Samuel. Ele já deve estar pensando, e está tendo um pesadelo esse piá. Lá nós falamos piá. Né? Aqui é menino, né? Ele está tendo pesadelo esse menino. Samuel, vai dormir, menino. Está muito cedo, eu não te chamei. Acho que se confundiu meu ronco com chamar você. E Samuel volta lá. Naquele frio. E escuta de novo, Samuel, Samuel. E ele vai de novo e acorda Eli. Eli, você me chamou sim, Senhor. Eu escutei a sua voz, você chamou meu nome, Samuel, Samuel. Essa é a terceira vez. E Eli sentou na cama e disse, espera aí. Deus está falando com esse menino, mas esse menino não sabe ouvir a voz de Deus. Então ele diz, Samuel, se você ouvir de novo essa voz chamando você, Samuel, Samuel, se aprume, senta e fale com ele. Diga, fale, Senhor, e teu servo ouve. Inclina-se agora para ouvir, e você vai ouvir, ele vai falar com você. E Samuel foi, e exatamente aconteceu. Deus chamou ele de novo, Samuel, Samuel. E agora ele aprendeu com ele como que se ouve Deus. E ele sentou e diz, eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo uma voz. E eu acredito que é Deus falando comigo. Então, Senhor, pode falar, que agora eu vou ouvir. E Deus começou a revelar coisas para Samuel. E Samuel começou a executar essas coisas. E tudo que Samuel dizia se cumpria. E ele se tornou o maior de todos os profetas. Deus quer falar com você. E você precisa aprender a ouvir o teu Deus, o teu Pai. E a maior chave para o teu sucesso começa com o ouvido. Diga para a pessoa ao seu lado, a maior chave para o sucesso na sua vida é aprender a ouvir Deus. Gente, tanta coisa que a gente faz sem ter ouvido Deus.
tanta coisa que a gente encrenca, que a gente se mete porque a gente não ouviu de Deus. E pior ainda, a gente ouviu de outros achando que é Deus. E outros falavam para nós dizendo que era Deus, mas nós mesmos não ouvimos. E aí, quando dá encrenca, nós ficamos bravos com Deus. E Deus diz, não me bota nisso, não, eu não te falei. De onde você ouviu isso? O teu servo Herod disse que você falou. Ele diz, mas onde você estava? Porque a gente dá essa responsabilidade para alguns. Eles têm que ouvir Deus e vir falar para mim. Mas o propósito, o coração de Deus, é um coração de um pai. E um pai não quer falar com só um dos filhos todo o tempo, e esse filho chegar no quarto de todos os filhos e falar para eles se eles têm relacionamento com ele, o papai. Se estão na mesma casa com o papai e mamãe. Ele também quer falar com os filhos. Eu vim te dizer nesta noite, Deus também anseia falar com você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter relacionamento com você. Você falar com ele e ele falar com você. Só que nós aprendemos nós falar sempre com ele. E nós falamos, e Deus, e eu preciso disso. E nós falamos. Mas ele não fala. Nós nem deixamos ele falar. Entendeu? E falando, amém. E eu já saí, eu vou embora. Eu já falei tudo que eu tenho que falar para ele. Mas ele não teve oportunidade de falar nada para mim. Você já percebeu isso? Que a nossa oração é monólogo. A maior parte da nossa oração é monólogo. Imagina você, as mulheres entendem, que os casados, né? Entendem. Que só você conversa o tempo todo com o marido e ele não fala nada. Vai dar fight. O dia inteiro, só ela que fala. E amor, eu tenho que falar isso, e eu preciso disso. E ele fica. Ele não fala. Depois cansa, a mulher começa a dizer, ele não me ama. Ele não quer falar comigo, não sei o que está acontecendo com esse menino. Ficou mudo. Acho que ele está tendo um caso. Eu não presto mais para ele. Só eu falo, ele não fala. Só que você já perguntou para o homem como que ele se sente? Só você fala. Ele deve estar dentro dele, eu não aguento essa faladeira. Eu não aguento. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu dou trela, ele vai falar mais. Então eu vou fingir que eu estou ouvindo, mas eu estou na caixinha do nada. Eu não falo nada. Se eu abrir minha boca, a coisa vai piorar. Eu não aguento, ela só fala o tempo todo, só tem coisa para falar com ele. De onde que vem tanta coisa na cabeça dela? Você pergunta para ele, você vai ver. Agora, a gente faz assim com Deus. Ele deve estar meio, ele não me deixa falar. Ele vem, despeja um monte de coisa, o dia inteiro, todo dia, todo culto, toda reunião, vai na vigília, fica 2 horas lá, mas não me deixa falar nada para ele. E vai embora. Porque nós não aprendemos que é um diálogo, eu aprendi que é um monólogo. Só eu falo, eu deixo a lista e ele que tem que sair cumprindo. Ele pergunta, mas quem que é Deus aqui nesse negócio aqui? Ela vem e traz uma lista de coisas para eu executar. Eu achei que ela era minha filha que vem para me ouvir, para ela fazer a minha vontade. Mas agora eu que tenho que fazer a vontade dela. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Toda vez que eu pude ouvir a voz de Deus falando comigo, e eu acreditei e tomei para mim, comecei a vivê-la, algo sobrenatural aconteceu. Algo cumpriu-se. Toda vez. Porque a chave do sucesso é ouvir a voz do seu Deus. É ouvir o seu Deus.
E o que trouxe a chave, que trouxe a virada na história de Jacó, foi quando ele ouviu a Deus e ele acreditou, entendeu, Deus falou comigo. Agora, Deus fala conosco de várias formas. E você precisa descobrir como que Ele fala com você. Eu tenho uma maneira de falar com cada um dos meus 3 filhos. Eu não falo do mesmo jeito. Você deve ter percebido isso. Que tem várias formas quando você era menorzinho. Quando a mamãe dizia Maria Fernanda e chamou o nome do meio junto, você já sabia o que ela quer falar. Quando ela só chamava Maria, a gente sabia outra coisa. Mas no momento que ela falava Maria Fernanda, pronto, você já sabe. E tem vezes que o papai fala com você como se cochichando. E tem vezes que o papai fala com você na frente de todos os irmãos. E tem vezes que ele não usa voz audível. Às vezes é só olhar, você já sabe que ele está falando com você. Estou mentindo ou não? É verdade? Já aconteceu isso com você? E você já fez isso com seus filhos? Eu já criei um monte de coisa. Eu tenho um assobio que eu falo com meus filhos. Porque eles não gostavam que eu falasse algumas coisas, especialmente quando eu quero chamar eles, ou chamar atenção, alguma coisa, no meio da turma. Imagina, na igreja enorme lá, eu fico gritando o nome deles. Então nós criamos, desde pequenininho, momentos como esse, papai vai usar um assobio. Ninguém sabe o que eu estou falando. Então eu estou lá, meus filhos sabem quem que eu estou chamando e o que eu estou comunicando. Entendeu? Aí outro, eles sabem para quem que é essa mensagem. Mas o resto do povão, ninguém sabe. É coisa entre pai e filho. Para Jacó, Deus falava com ele em sonho. Desde o começo. Quem conhece a história, Jacó estava saindo da casa do pai, quando contei a história. No caminho, ele pegou uma pedra, deitou para dormir, e ele teve um sonho. E Deus falou. Então Jacó já aprendeu, Deus fala comigo por sonhos. Então você vai ver várias vezes Jacó tendo um sonho. Para José também foi sonho. Mas para alguns, que nem hoje de manhã estávamos pregando lá, na olaria, no congresso, Ezequiel dizia, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então Ezequiel sabia como Deus falava com ele. Ele ouvia uma palavra que vinha a ele. Você precisa saber como que papai fala com você. Para todos nós, primeiro, papai fala com todos nós, como eu falo com meus filhos, todos igualmente, mas primeiro, com Deus Pai, Ele fala conosco através da sua palavra escrita, a Bíblia. É uma carta que Ele escreveu falando comigo. Você já escreveu carta falando com alguém? A gente escreve. Hoje em dia a gente não escreve mais carta, né? A gente manda texto. E estão mudando até, a gente não manda mais texto, a gente manda emojis, né? Figurinha. Estou sentindo feliz. Aí montam, todo mundo sabe. Entendeu? Deus não manda figurinha, não. Deus ainda manda carta. Entendeu? Eu lembro quando comecei a namorar. 26 anos atrás. Ela morava em Joinville, eu morava em Campinas, então a gente quase não se via. Só quando eu viajava para pregar lá para os bandos de Santa Catarina, aí eu aproveitava para visitar ela, a família. Nós conversávamos ou por telefone, e tem que ser, naquela época, né, orelhão, com ficha, DDD, e para não gastar muito, tem que ser os horários que é mais econômico. E para nós era meia-noite.
Ela voltava da escola, eu voltava das pregações, e aí eu ia para Orelhão meia-noite para ligar para ela, porque aí durava mais as minhas fichas. Quando não dava, a gente mandava carta, ou cartãozinho. E quando chegava aquela carta, ficava a semana em toda lendo só aquela carta. Como se eu estivesse ouvindo ela falar. Como se eu estivesse ouvindo ela ao meu lado falando. Apaixonada. É a carta. E ela também fazia a mesma coisa. Ela tinha uma caixinha e guardava as cartas dentro. Voltava da aula à noite, está com saudade de mim. Pegava a carta e lia, como se eu estivesse lá com ela. Deus escreveu carta falando do coração dele para você. E você não lê. Você não lê. Como que você vai ouvir ele falar com você? Esse é o primeiro. Segundo, Deus fala conosco. O que nós chamamos de testemunho interior, porque o Espírito dele está dentro de mim, dentro de você. Quantos sabem disso? Quantos acreditam que o Espírito de Deus está dentro de você? Então, se o Espírito de Deus está dentro de você, e ele é uma pessoa, e ele fala, ele vai falar onde? Dentro de você. Então, segundo, eu ouço Deus dentro de mim. Eu faço assim, mas não quer dizer que está aqui, né? Eu estou dizendo que é dentro. Você ouve. É parecido com intuição, mas não é. Que é mais fácil para as mulheres, porque as mulheres têm mais intuição do que os homens. Né? Fala o sexto sentido da mulher. Ela diz, eu sabia que tinha alguma coisa com aquilo lá. E o homem, eu não vi nada com aquilo. Mas eu li lá, eu senti. Parece que a mulher tem uma intuição. Mas isso é para todos nós. Algo me dizia dentro de mim que isso não é para eu ir lá. Esse algo me dizia dentro de mim, é o Espírito de Deus falando comigo. Só que eu não aprendi a ouvir. Primeira coisa eu preciso aprender é a ouvir. Ninguém aprende a falar sem primeiro aprender a ouvir. Você sabia disso? Que todos nós primeiro aprendemos a ouvir antes de começarmos a falar português. Você não nasceu já falando, mas você ouviu tanto que aí você começou a falar português. Eu fiz isso com meus filhos. Eu queria que eles aprendessem inglês primeiro, porque eu não queria que eles crescessem e depois vão ter que pagar uma nota para ir para a escola de inglês, se o pai falar inglês. Então, antes de nós termos filhos, eu fiz minha esposa ir para a escola de inglês, aprender um pouquinho de inglês, porque nós vamos começar a falar inglês com os nossos filhos. Quando eles foram alfabetizados na escola, eles vão aprender português com todo mundo. Então, quando ela se engravidava, já o feto, já o nenenzinho, eu já falava com eles em inglês. Chegava, encostava ali, papai está aqui, e falava em inglês, cantava em inglês, só ouviam música em inglês, ouvia nós dois falando em inglês. Quando nasceram, eu só falava inglês com eles. As primeiras palavras, depois quando eles começaram a falar, era inglês. Vocês estão entendendo? A gente aprende a falar primeiro ouvindo. Se você não aprender a ouvir, você nem sabe falar com Deus. Você nem vai nem saber falar com Ele. Porque você não aprendeu a ouvir. Eclesiastes diz isso. Ele diz, quando entrar na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Chegar não para falar, primeiro chegar para ouvi-lo. Mas nós temos pressa de falar. A gente não chega para ouvir. E aí nós não vamos saber as estratégias que Ele tem para nós. Os propósitos que Ele tem para nós. As promessas que Ele tem para nós. A direção que Ele tem para nós. A afirmação que Ele quer colocar em meu coração. Porque eu não sei ouvir. E eu acho que eu estou bombando porque eu falo muito com Ele. Mas a Bíblia diz que seja pronto para ouvir
e tardio para falar, e eu acho que quanto mais eu falo, que eu estou bombando. Não acontecendo nada, você está falando bobagem, porque você não ouviu primeiro. Isso acontece também no casamento. Você sabia? Hoje de manhã minha esposa contou, de vez em quando a gente atravessava isso. Ela vem para contar um monte de coisa, e eu, em vez de eu ouvir, eu já respondo, já falo um monte de coisa. E aí só dá pepino, porque eu não ouvi tudo que ela queria falar. Eu já interpretei, já dei minha resposta, e não era nada daquilo. Já aconteceu no seu casamento? Primeiro tem que ouvir primeiro. Quantos querem aprender a ouvir Deus falar com você? Para outros, Deus pode falar através de sonhos, mas nem todos. Aí alguns de nós começamos a sonhar e acham que Deus está falando, porque Deus fala em sonhos com meu irmão, então Deus também vai falar em sonho comigo. Aí eu sonho, eu vejo uma vaca voando. Entendeu? Uma vaca com asas, virado as patas para cima, voando. Entendeu? Saindo leite assim das tetas dela. Acho que Deus está falando comigo. Não, você comeu demais. Você está tendo pesadelo. Deus não está falando nada com você. Não é assim. Para ter esse tipo de sonhos e Deus falar com você, primeiro eu tenho que ter ouvido a voz dele nas cartas que ele me escreve. Que aí eu vou ter o discernimento. Então, eu fiz um teste com o primeiro filho, porque era primeiro marinheiro de primeira viagem. Então, quando eu tanto falava, eu cantava com o Andrew na barriga, eu lembro que quando nasceu, e eu acompanhei o parto dos três, acabou sendo cesariano, que a gente queria parto normal no primeiro, mas não dava a dilatação, e aí tivemos que ir para cesariano. Mas eu, com filmadora, filmei tudo dos três, filmando tudo dentro da sala do parto. Eu combinei com os médicos, eu levei meu toca-CD, eu levei as músicas instrumental de louvor, tocando. Falei, vocês não vão falar nada, não. Eles vão nascer ouvindo hinos do Senhor, e o papai vai falando com eles. E aí, com filmadora falando. Aí, quando o Andrew nasceu quietinho. Aí eles deram uns tapinhas ali. Aí começou a chorar. Aí levaram a enfermeira para dar banho nele, porque nascem tudo feio, tudo cheio de coisa. Aí levaram a mãe para o quarto, esperando trazer o neném. Mas quando saiu do banho, abriu um berreiro, o hospital inteiro. Todo mundo saiu para ver, que é esse menino que grita tanto? E eu saí para ouvir também, eu descobri que era o meu filho. Aí eu só falei o nome dele, Andrew. Ele parou. Falei, ele discerniu minha voz. Ele estava se sentindo inseguro, e quando ouviu a minha voz, calmou tudo. E ficou paradinho. Levaram ele para a mãe, ficou deitado ao lado, e eu fiquei lá falando com ele. Eu estou no lugar onde eu conheço. Foi só ouvir minha voz. Ele não me enxergava. O neném, quando nasce, ainda leva algumas semanas para enxergar direito. Enxerga tudo vulto. Mas a voz ele já conhecia. Por isso que quando ficava na mãe, aí vem alguém, chora, mas aí só ouvia a voz da mãe, aí parava de chorar, porque conhece a voz. Você conhece a voz de seu Deus? Jacó sabia que Deus tinha. E ele não precisava, eu vou pôr um teste, eu vou ter provas. Deus vai ter que provar que ele está falando comigo. Quando você faz assim, é porque você não conhece a voz dele. Se minha esposa aparecer aqui, por aqui, não estou vendo, mas só ouvir a voz, eu sei que ela está aqui. Não é assim? Eu sei que meu pai está aqui, eu ouvi a voz dele. Não, eu vou pôr prova para saber se é ele mesmo. E alguns de nós fazemos assim. Eu não sei se Deus está falando, então eu tenho que fazer prova para ver se Deus vai ter que confirmar que Ele está falando comigo. Papai, você vai ter que confirmar se você está falando comigo, papai. Você vai ter que dar uma prova que você está falando. É porque você não aprendeu a ouvir, discernir a voz dele. Mas ele não vai ficar bravo com você por causa disso. Se você precisar que ele desse mais provas, ele vai dar, porque o coração dele é fazer você confiar nele.
Mas depois, não precisa mais prova. Mas a vida inteira nós estamos sempre provando Deus para ver se é Ele que está falando. É porque nós não confiamos nele. Nós não acreditamos que é Ele. Nós só ouvimos Ele falar através de outras pessoas. E eu vim desafiar você nesta noite, porque é a chave para a sua vitória e sucesso em todas as áreas. Ouvir Deus falar com você. E a boa notícia é, Ele ama você e Ele deseja falar com você. Amém? E Jacó guardou para si. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele sabia que pode fazer o que quiser. Por isso que ele concordou com o trato com Labão. Porque em sã consciência ninguém faria esse tipo de contrato. Tirar tudo que é listrado, malhado, só para levar para outra fazenda. 3 dias de viagem. E eu nunca mais vou sair daqui, não vou ter mais salário. Jacó pode levar. Porque o Deus já me mostrou que vai nascer listrado, salpicado, mesmo assim aqui. E eu vou ter. Então Jacó estava tranquilo. Então, quando você sabe que Deus falou com você, não importa o que dizem, não importa a circunstância, não importa a doença, não importa o problema, não importa a crise, não importa como você sente, você sabe que Ele falou com você e basta. E você sabe que pode ser as piores circunstâncias, elas vão mudar, porque eu tenho uma palavra de meu Deus. Você anda de forma diferente. Parece um ET. Parece que você não é dessa terra. E de verdade, você não é dessa terra. Quando todo mundo entra em desespero, você está calma. Mas o que está acontecendo? Porque Deus falou comigo. Meu pai falou comigo. Ele disse que Ele está comigo. Se Ele diz que Ele está comigo e eu sei a voz dEle, e eu confio, Ele está comigo. Como às vezes, no escuro, minha filha de repente está se abatendo. E aí eu entrei lá no escuro. Falei, filha, estou aqui, papai está aqui. Ela sabe minha voz. Ela se acalma. Como o Andrew pequenininho, no meio daqueles enfermeiros, se abateu, chorando. Só ouviu minha voz. Acalmou, porque sei que meu pai está aqui comigo. A gente entra em desespero, a gente entra em angústia, a gente entra em ansiedade e começa a comer o que não deve e engorda. Mas é porque eu não sei o que Deus está falando comigo e eu não consigo confiar. Ele diz, o Senhor é meu pastor, eu leio, mas parece que não é Ele que está falando comigo. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã. Aprenda a ouvir a voz do teu Pai. É a chave para o seu sucesso. É a chave para a sua vitória. Você tem ouvido Ele falar com você? Segunda verdade, nós já vamos encerrar. Segunda verdade que eu tiro nesse texto. Que aquilo que você vê continuamente, aquilo que você olha continuamente, aquilo que você fixasse seu olhar e ver, é o que você vai conceber, é o que você vai produzir ou gerar. Veja, quando Deus falou com Jacó, Deus disse para Jacó, e ele tinha certeza, ele não só ouviu, mas Deus mostrou no sonho para ele. E você vai encontrar essas 2 palavrinhas. Nós limos. Ele diz, olhe e veja que todos os animais que estão fecundando as fêmeas são listrados, salpicados e malhados. Deus disse para ele ver direito aquilo no sonho. Começar a ver isso. Porque no natural não tem nenhum animal listrado, salpicado ou malhado. Mas dentro de Jacó ele está vendo animais listrados, malhados e salpicados. E ele fica com aquela visão, está dentro dele. Ele fica com aquela imagem gravada dentro dele. Deus me mostrou isso. E é o que ele viu acontecer.
Quando Deus foi falar com Abraão, de multiplicar ele, Deus trouxe Abraão para fora. Deus disse: olha para as estrelas, assim será a sua descendência. O que Deus está fazendo? Gerando algo para Abraão ficar olhando. Ele não só ouviu, mas agora ele vê. Mesmo que não tinha nascido um fiotinho sequer, mas ele vê multidões de filhos. Deus cria uma imagem dentro de nós. E se continuamos olhando, vendo, é o que nós vamos experimentar. Amém? Então, primeiro é ouvir. O que eu ouço molde, ou a palavra certa, molda, forma o que eu acredito. O que eu acredito é produto do que eu ouço. Romanos diz isso. A fé vem pelo ouvir. Se eu não ouvir, eu não vou ter fé. Tudo que nós acreditamos, primeiro é porque nós ouvimos. É porque nós ouvimos. Começa ali. Então, a Bíblia diz: cuidado como você ouve. E o que você ouve. Porque vai afetar como você acredita. Se eu ficar escutando, digamos, amanhã no noticiário, ou hoje mesmo, no Fantástico. Eu não assisto porque eu não tenho canal local. Eu só escuto inglês, porque eu quero meus filhos só falar inglês. Mas aparece lá, Fantástico, entendeu? Lula foi solto. Você foi no jornal, Fantástico. Você não viu ele sair lá da prisão lá em Curitiba, mas você acredita que foi solto. E começa todo mundo a comunicar para os outros: nossa, Lula foi solto. Nossa, Lula foi... Estamos crendo porque nós ouvimos. É um exemplo tão banal. Mas o que nós acreditamos é produto do que nós ouvimos. Porque eu ouvi, Deus falou comigo. Eu acredito. E porque eu acredito, eu já vejo. E porque eu estou vendo, mesmo que nada está acontecendo à minha volta, eu vou continuar acreditando e vendo, vai acontecer. São processos tão simples, mas poderosos. Eu senti de Deus, Pai, repartir com você nesta noite. Porque uma chave vai ser virada na sua vida. Algo poderoso vai acontecer. Eu não sei se eu já contei isso aqui em Friburgo, tantos anos que a gente vem aqui. Eu não sei se eu já contei, mas vale a pena contar de novo. Quando eu vim ao Brasil, os músicos podem subir. Quando eu vim ao Brasil, de Gana, na terra do Ebenezer, né? Estive lá faz um mês atrás. Eu vim ao Brasil 34 anos atrás. Para estudar, terminar meus estudos. Eu estava na faculdade lá em Gana e eu recebi uma bolsa de estudos numa situação que o país estava passando e pouca gente podia ter isso, mas Deus já tinha me falado um ano antes e tinha me mostrado em sonho um documento escrito numa língua que depois eu entendi que era português, me levando para estudar em outro país. E se cumpriu. Mas quando eu vim, alguma coisa deu errado com a bolsa. Ninguém sabia dizer o que estava acontecendo. Primeiro mês, a bolsa não chegava. E eu estava morando em São Luís do Maranhão. É lá que eu aprendi o português na faculdade, que tem que fazer primeiro o português.
E era um dos melhores lugares que fala melhor português. Deus até providenciou isso. Morava num pensionato mantido pela universidade. Só tinha alunos lá. Mas minha bolsa de estudo não chegava. Segundo mês, bolsa não chegava. Terceiro mês, bolsa não chegava. E aí eu tinha um pouquinho de dólar estrangeiro, né? E os dólares foram embora, porque eu só gastava dólar. E todo mundo descobriu que era gringo que está com dólar. E eu não tinha o dinheiro português, brasileiro. Na época, acho que era 84 diretas já. Eu acho que era Cruzeiro Real, alguma coisa assim. Eu não tinha. Então eles convertiam tudo para dólar. Aí eu pagava. Você pagava um táxi para pagar 20 Cruzeiro Real, eles cobravam 30 dólares. Eu não sabia como. Então eles roubavam de mim. E eu pagava tudo em dólar. Quando chega no terceiro mês, zero. Eu não tinha mais dinheiro. Eu não falava a língua. Eu tenho que levar dicionário junto para conversar. E de repente, era uma semana de saco cheio, que nas faculdades na época tinha isso. Semana de saco cheio. Aí quem vinha de fora, outra cidade, outro estado, ia embora para ficar com os pais. E tinha um feriado prolongado. Então emendava a semana de saco cheio com um feriado prolongado. Aqueles dias foram como inferno para mim, porque eu estava sozinho na casa, não tinha comida, não tinha dinheiro, estava passando fome, ninguém sabia, eu não sabia falar com ninguém, não tinha telefone, e todos os colegas foram para suas casas. Comecei a brigar com Deus. Como que o Senhor me traz para passar por isso? Isso não estava escrito no script, não estava no sonho. O Senhor não me mostrou que eu ia passar por isso. Como se Ele tivesse que ter me mostrado. Primeiro dia, segundo dia, já chorei, já orei, já gritei, já jejum forçado. Só tomava água, só tinha água na geladeira. Não tinha nada. Não conseguia mais fazer nada. Chorei, já orei, já gritei, já pulei, já briguei com Deus. Agora chega, não vou mais. O Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Ou o Senhor me mata, ou senão também eu vou pegar meu passaporte. Daqui a pouco eu vou a pé até o aeroporto e eu vou embora. Eu não sei o que eu estou sofrendo tanto. Eu não vim aqui para sofrer. Você já passou momentos assim, você briga assim com Deus? E eu estava assim. Quase uma semana de jejum forçado e nada. Ninguém aparece lá para ver se tem alguém precisando de alguma. Porque sabiam que todo mundo tinha ido embora semana saco cheio e feriado prolongado. Só eu estava lá. Mas um desses dias, sem ter mais força para chorar, sem falar mais nada, deitado no chão na sala, eu ouvi a voz dele falar comigo. Parece que ele demorou para vir falar comigo. Ele esperou eu esgotar tudo, falar tudo. Ele ficou, por que ele fala tanto? Aí quando eu parei, ele veio falar comigo. Ele falou numa voz tão suave, que eu não tinha como brigar com ele. Ele disse: filho, eu estou com você. Estou aqui. Todo mundo foi embora, mas eu estou aqui. E deixa eu dizer algo. Eu deixei isso acontecer com você. Eu permiti você passar por essa situação, porque eu quero te ensinar algo. E ele estava falando, eu estou conversando nesse tom assim, falando. Nossa, eu queria que Deus falasse assim comigo. Você aprende a ouvir desde cedo, você vai ouvir a voz dele. E ele disse: eu queria que você entendesse o que está escrito lá na Bíblia. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai aprender que o seu sustento não vem do pão, não vem do seu ganha-pão, do seu suor, que o seu sustento não vem da sua profissão. Se você depender disso, um dia as coisas mudam, você fica desempregado, tem crise na economia e você está lascado. Ele falou assim comigo.
Mas se você aprender a depender de mim, mesmo quando não tem, eu crio para você. E para mostrar que é isso que eu sou capaz de fazer, bota a mão no seu bolso. Eu não tinha mais nada. Estou brigando, chorando por causa disso. Eu fio a mão no bolso, tinha um maço de cruzeiro real, nem dólar, cruzeiro real, para me sustentar por um mês. Ele criou do nada, no meu bolso, e eu consegui viver por mais um mês, e depois mudaram, e começou a vir a bolsa, e me transferiram, aí eu fui para São Paulo, na USP, e aquilo ficou. Deus me diz, não o que Ele criou aqui, que Ele é o meu sustento, e se não existir, Ele é capaz de criar para mim. A minha confiança deve estar nele, e não na minha capacidade, ou no meu emprego, ou em alguém que dá um jeito para me ajudar. E aquilo está na minha vida há 34 anos. E Ele sempre me supriu. Nunca me faltou. Mas meu papai disse, não existir, eu crio. Eu crio. E desta forma Ele tem nos sustentado. Temos 3 filhos. Um está fazendo engenharia mecânica em Joinville, a minha filha vai fazer medicina, e é cara. Sabe o que aconteceu? Faz 2 meses atrás, um casal chamou minha filha, sem nós sabemos, e falaram assim para ela: Deus nos abençoou, teu pai ministrou muito na nossa vida, e hoje nós somos bem sucedidos. Ele não sabe, mas sabemos que o teu sonho é fazer medicina. Se você entrar, nós pagamos o curso inteiro de medicina para você. Ele cria. Ele faz acontecer. Tem 2 faculdades de medicina. Um é particular, outro é estadual. E eles disseram, se você entrar no estadual, nós damos o material, tudo, medicina é caro, então não vai ter mensalidade, então nós vamos comprar um carro 0 para você. Pensa numa filha que virou estudiosa. Ela nem imaginava que podia pagar uma faculdade. A gente está falando, filha, é o projeto de Deus, é o sonho, vai fazer. Eu não sei como o papai vai conseguir pagar, mas eu sei em quem eu tenho crido. Meu salário não paga a faculdade de medicina, mas o meu papai do céu diz que se você depender de mim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que eu falo para você. Eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. E se não existir em nenhum lugar, eu crio para existir. Eu vivo isso há 34 anos. Pensa num cara que ganha carro. Teve uma época não tínhamos carro, íamos a pé na chuva para a igreja, tudo, com os filhotinhos pequenininhos. Um culto, entraram com um carro 0, com fita vermelha em volta assim, abriram as portas, que nem essa aqui, sem o do meio, a coluninha, e entraram, corredor era enorme, dá um dobro, triplo desse aqui corredor, o templo central, da igreja central, cabe 1.200 lugares. Aí entrou o carro, empurrava o carro para dentro, meus filhos entraram em pranto, porque por meses eles reclamavam, vergonha para ir para a escola, e eu chamei eles, o Deus a quem eu sirvo, Ele diz que se não existe, Ele cria. Então, em vez de a gente ficar reclamando, vamos começar a agradecer. E eu compus uma musiquinha, porque eles eram crianças, e nós cantávamos. Ia para a escola, o nosso carro está chegando, o nosso carro está chegando. Voltavam da escola,
Estamos na chuva, empresta um carro de outro, está quebrando, choveu, atolou o carro na chuva, inundou, nós caímos no enchente, inundou, nós saímos andando assim, e os filhos, ai meu Deus do céu, e nós vamos ficar cantando, nosso carro está chegando. E Deus fez o carro entrar na igreja, no templo, para vir na frente com zerinho. De lá para cá eu já ganhei umas 6 vezes carro. No meu aniversário de 50 anos, veio uma família de outra cidade, eles não sabiam. E eles foram lá no concessionário da cidade e compraram CRV 0. E trouxeram no meu aniversário de presente para mim. Aí eu peguei meu carro, eu dei de presente para outro que estava precisando. Só que o povo da cidade acha, nossa, ele ganha dinheiro da igreja, hein? Mas eu aprendi que não o que eles dizem que vai me afetar, é o que meu papai diz. Por que eu estou contando tudo isso? Que eu quero que você comece a entender que a chave do seu sucesso não é o que você tem, não é o que você faz, não é o que os outros fazem, é o que teu Deus disse a teu respeito. E para isso você precisa ouvir e acreditar e começar a ver. Jacó começou a ver, e o que ele fez com o próprio gado dos animais, colocou ali para que eles vissem. Toda vez vinham ao bebedouro, eles viam listrado, salpicado, listrado. E quando começaram a fecundar e gerar filhote, nascia o que eles viam, listrado, salpicado. Irmão, o que você vê em Deus é o que vai acontecer na sua vida. Se você começar a ver seu marido, em vez de bêbado, em vez de preso no vício, você começa a ver o que Deus diz, e você começa a ver, um dia vai fecundar, um dia vai aparecer, e um dia você vai chegar. Isso que eu dizia para meus amigos quando eu morava em Campinas. Eles diziam, o Herod vai fazer para titio, não tem um namorado, ninguém, ele não gosta de ninguém, não aparece ninguém. Mas vocês não sabem o que Deus me diz. Deus me diz que vai vir um pacote. Que pacote é esse? Falei, nem eu sei, mas é um embrulho presente, pacote bonito, um embrulho presente, vai ser especial. Deus me disse que vai me mandar uma moça assim, assim, assim. Não fui eu que fiz a lista, eu tinha uma lista. Deus disse, vamos conversar essa lista aqui. Você acha que existe gente assim? É como um papai falando com o filho. Você acha que existe gente assim? A meninada faz assim, com alto, olhos azuis, não sei o que, não sei o que. Existe gente assim? Deus diz, o que você está procurando? Tudo essa lista para cumprir totalmente. Não nasceu ainda. Não tem ninguém assim. Porque o que tem defeito. Serve. Todas as pessoas têm defeito. O que você está pedindo é perfeito. Não tem. Diz, então o que eu vou fazer? Deus diz, então rasga essa lista. Eu vou te mostrar uma lista. Ele me levou para Provérbios. Ele diz, riqueza e bens são herança dos pais. Mas a mulher sábia vem do Senhor. Falei, então eu tenho que buscar, orar para uma mulher sábia. Mas Deus, como que eu vou saber que ela é sábia? Deus disse, você vai fazer prova. Se ela for sábia nas pequenas coisas, escolhas e decisões, ela vai ser sábia nas grandes coisas. Se ela souber como relacionar com o pai dela, com a mãe dela, ela vai saber como relacionar com você. Então minha lista ficou nisso. Que ama Deus, que topa para ir para qualquer lugar comigo, que eu sou doido, sou louco. Ele me manda para agora, por favor. Então ela tem que ir junto. Ela tem que acreditar que Deus falou comigo. Que nem a esposa de Jacó tem que acreditar que Deus falou com ele. E ela tem que ser uma mulher sábia. O resto é acréscimo. E
Quando eu mudei minha lista, comecei a crer no que Deus disse. Não levou muitos meses. Apareceu o pacote. E eu levei ela para Campinas mostrar na minha igreja. Vocês disseram que eu vou ficar para titio? Vocês disseram que eu vou ficar para celibato? Olha o pacote. E quando eles olhavam, eu, uau, que pacote. Hoje uma pessoa disse para ela, parece uma Barbie. Ela é muito linda por fora e mais ainda por dentro, muito sábia, usada por Deus. E vem um monte de coisa que não estava na minha lista. Às vezes ela pergunta para mim, amor, o que você esperava de mim? Falei, isso é muito areião para meu caminhãozinho. O que eu pedi era assim, ó, veio assim. Se não existir, Ele cria. Ele trouxe ela para mim. Mas primeiro, Ele falou comigo. E eu acreditei. E eu comecei a ver isso acontecer. E aconteceu. Vai acontecer com você. Você crê nisso? Vire-se para alguém que está ao seu lado e diga, vai acontecer com você. Diga para o outro lado, creia, confie, e o demais Ele fará. A chave do teu sucesso, diga para ele, é ouvir a Deus. Se você o ouvir e acreditar e começar a contemplar isso, vai acontecer. Se não existe, Ele cria para você. Vamos colocar-nos em pé. Ele cria para você. Ele é um Deus criador. Aleluia. Não existia para Adão e Deus criou para ele. Deus cria. Ele cria. Ele diz, por acaso há algo impossível para mim? Ele cria para você. Eu já vi Deus criar osso onde não havia. Já vi perna crescer que já tinha perdido parte do osso num acidente. Deus criar. Gente, eu já vi Deus fazer uma mulher ter filho sem útero. Aconteceu no Vale da Bênção, pastor Jonathan, quando ele morava em São Paulo. Nós fomos lá pregar lá, na época era itinerância. Uma tenda que ele estava começando a igreja. E no final da campanha veio uma moça. Diz, depois de ouvir tanto sobre Deus fazer milagres, é um sonho que eu sempre tive, mas eu tive que tirar útero, fazer procedimento cirúrgico. Mas depois de você falar tudo isso, eu creio. E eu, meu Jesus, como que eu vou crer nisso? Então eu vou na carona tua, irmã. Se você crê, eu vou crer junto com você, porque eu nunca vi isso não. Mas vou orar com você. Oramos, uma oração simples. Ela que estava crendo, não eu. Tem gente que às vezes acha que vem para nós que eu não estava crendo. Ela que estava. Muita gente que Jesus curou, Jesus não diz eu estava crendo. Jesus diz a tua fé que fez. Não fui eu, a tua fé. Você já leu isso? E ela recebeu a oração, foi embora. 2 anos depois, o pastor Jonathan nos chamou de novo, fazer cruzada lá na tenda. E foi uma bênção. Quando terminou, veio uma moça ali. Preciso falar com você. Como às vezes acontece, preciso falar com você. Falei, vem outro para pedir oração. Já orei para todo mundo, já estou suave. Preciso orar com você. Pois não. Você lembra de mim? Agora piorou o negócio. Eu falei, irmã, me desculpe que eu não lembro de você, nem sei onde que eu vi você. Ela disse, pois é, 2 anos atrás, eu pedi oração porque eu queria ter filho. Eu lembro, sim. E daí? Pois é, você está vendo esse menininho aqui? Deus me fez gerar esse menininho. Ele tem 2 aninhos. Me engravidou.
engravidei nas trompas, sem útero. E cresceu tudo lá. E não teve sequela. E nasceu sem útero. Os médicos não sabem explicar, mas Deus criou dentro de mim. Eu disse, não existe, eu crio. Ele é o Deus que cria todas as coisas. Com a sua palavra Ele criou. Haja luz, haja água, haja firmamento. E Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1. Nada é demasiado pesado, impossível para Ele. Mas para você precisa ouvir Ele. Pode ser uma voz lá dentro, como se fosse intuição. Pode ser um sonho. Pode ser numa visão. Algumas poucas vezes ouvi uma voz audível falando de fora para mim. Mas nem todo mundo vai ter essa experiência. Mas todo mundo ouve a voz dele na Bíblia. Todo mundo. Você não tem como dizer, eu não ouço Deus falar comigo. E a carta que ele escreveu? Que você não vê ele, mas você lê e soa ali dentro. Como se eu que estava falando para o lado da dor. Ela me vê eu falando, mas está tudo só escrito. Mas porque ela entende aquilo como a minha fala. Quando você entende a Bíblia como a fala dele, você ouve ele falar com você. E isso muda tudo. Porque quando você ouvir e crer, você está virando a chave para o sobrenatural acontecer. A chave do seu sucesso está em ouvir a Deus. E nesta noite nós vamos fazer uma oração simples. Não vamos fazer da época que o Ebenezer veio, a gente orou e bom, diga aleluia, glória a Deus. Nessa noite não vamos fazer isso. Uma oração simples. E você vai determinar dentro de si: eu vou começar a ouvir Deus falar comigo. E eu vou acreditar. E na próxima vez, se eu vier aqui, você vai dar testemunho do que aconteceu quando você ouviu Deus falar com você e acreditou. Você ouviu num texto bíblico lendo, você ouviu numa pregação, ele fala usando outros, mas esse é bem depois. Mas você ouviu para você: meu pai falou comigo. Eu acreditei. E eu contemplei. E depois um tempo, nasceu listrado, salpicado, emalhado. O sucesso vai chegar na sua vida. Porque você vai ouvir a voz do seu Deus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Comece a dizer para Ele que você quer ouvi-lo. Que nem Eli aconselhou Samuel. Ele disse: Samuel, se você escutar a voz, diga para essa voz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Diga para ele que ele pode falar com você e você vai ouvi-lo. Diga para ele abrir teus ouvidos. Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça. Eu preciso ter ouvidos. Eu preciso falar menos e ouvir mais. É um exercício ouvir, porque às vezes a gente escuta, mas a gente não ouviu. Para eu ouvir, eu preciso parar. Eu preciso falar menos. Eu preciso prestar atenção. Não só escutar. Eu preciso ouvir, porque precisa entrar em mim e vai trazer entendimento. Começa a pedir isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a ouvir. Me ensina a ouvir. Abre meus ouvidos para ouvir. Eu preciso aprender a ouvir-te.
ser guiado por Ti, ser conduzido por Ti, ser instruído por Ti, ser ajudado por Ti. Eu preciso ouvir Tua voz. E ao ouvir, crer e obedecer. E a minha vida nunca mais será a mesma a partir desta noite. Papai, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio de poder compartilhar essas experiências marcantes na nossa vida. São marcos, são pilares, mas não só as experiências em si, mas as verdades de que Tu és um Deus que fala. Teu Espírito fala, Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Ele nos fala as coisas que Ele ouve de Ti e nos revela, nos ensina, falando conosco todas as coisas e todas as verdades. E até as coisas que estão por vir, Ele nos fala. Ensina-nos, Espírito Santo, a ter ouvidos. A Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça. Pai, que sejamos filhos que Te ouvem, filhos que inclinam os ouvidos, como Provérbios diz: inclina os teus ouvidos para minhas palavras, porque elas são saúde para quem as ouve, para todo o seu corpo. Senhor, que nós inclinemos nossos ouvidos, que abrimos os ouvidos do nosso coração, Te ouvir em todos os dias, todas as circunstâncias da nossa vida, que nós saibamos ouvir a voz do nosso Deus e Pai, e não só ouvir, mas crer e obedecer. Assim como o Senhor falou no monte da transfiguração aos discípulos, o Senhor falou em voz audível e lhes disse: este é o meu filho amado, ouvi-o. Senhor, que nós aprendamos a ouvir, porque quando os discípulos ouviram, algo mudou em suas vidas. Foi quando Pedro ouviu que ele pode lançar a rede e que ia pegar peixe mesmo quando não tem peixe. O Senhor criou peixe, porque ele ouviu e disse: sobre a Tua palavra eu vou agir, eu vou lançar a rede. Senhor, ensina-nos a ouvir, ensina-nos a ouvir. Jovens, adolescentes, casais, adultos, ministros, ensina-nos a ouvir, e a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Tudo aquilo que o Senhor nos diz, e é ao ouvir o que o Senhor diz que a fé vem, que a fé é gerada em nós, a fé ativa, a fé que funciona. Senhor, eu creio que ao aprendermos a ouvir, nós vamos deslanchar, nós vamos romper com barreiras e fronteiras. Não haverá empecilho que pode nos parar, porque nós vamos ver o que o Senhor disse se cumprir em nós e através de nós. Nós vamos ver o que o Senhor disse que ia fazer neste lugar, através desta igreja local, em toda essa região, e ela vai acontecer sim. Nós vamos ver acontecer o que o Senhor diz sobre nossas casas, nossas famílias, o que o Senhor disse, que nós ouvimos de Ti e acreditamos e obedecemos. Nós vamos ver se cumprir, acontecer nas nossas casas, e nós diremos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós vamos ver acontecer o que o Senhor diz. Sim, ao ouvir que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. E nós vamos ver nenhuma falta.
mesmo quando pareça falta, o Senhor manda os corvos, o Senhor manda a mulher viúva, o Senhor cria para a nossa provisão, porque o Senhor tem recursos mais que necessários, mais que suficientes. Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Senhor, ajuda-nos pelo Teu Espírito a sermos filhos que ouvem o Pai e que obedecem a sua voz, porque creem. E assim nós vamos experimentar paz, vamos experimentar alegria, nós vamos experimentar vitória, nós vamos experimentar o sucesso, nós vamos experimentar fruto, nós vamos experimentar multiplicação. A tua palavra diz, Jesus, que se a tua palavra permanecer em nós, porque ouvimos ela, acreditamos nela e permanecemos em ti, e a tua palavra em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. Senhor, dá-nos ouvidos, dá-nos ouvidos. Obrigado por aquilo que está para se romper nesses próximos dias, porque seremos filhos que te ouvem, e nós vamos ver coisas acontecer. Vamos ver o deserto brotar águas, nós vamos ver lugares áridos florar e florescer. Nós vamos ver, ó Deus, muralhas ruírem diante de nós, não porque somos capazes de alguma coisa, mas é porque nós ouvimos a tua voz e cremos nela e obedecemos. Haverá um jubiloso cântico, porque o Senhor muda a nossa sorte, e seremos como os que sonham. Dirão de nós, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. E nós responderemos, de fato grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos sim alegres. Nada vai roubar a nossa alegria, nenhuma tempestade, nenhuma prova, nenhuma aflição, nenhuma falta, nada vai nos afastar do seu amor, nenhum demônio, nenhum pecado, nem ontem, nem o passado, nem o futuro, nada vai nos separar, porque nós ouvimos a tua voz nos dizendo: és meu filho amado, eu te amo, nada vai me separar deste amor, porque eu ouvi e eu creio. Nada vai nos separar da tua ação em nossas vidas. Estamos prontos para o próximo nível. Estamos prontos para manifestações do Pai em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tão grande amor pelas nossas vidas. No nome de Jesus. Eu oro que a mão do Senhor prevaleça sobre ti. Eu oro que os olhos do teu Pai, teu Deus, continuem fitados sobre ti. Eu oro que o Senhor, pelo Espírito dele, te guie, tanto na sua entrada como na sua saída. E como está escrito nas Escrituras, ouvirás uma voz dizendo: é para a direita, é para a esquerda, ou vá à frente, e não se aparta dessa voz, porque o próprio Senhor será o teu guia. Eu declaro que a seus dias, as próximas semanas, anos, serão de grande sucesso, porque o Senhor é contigo. Ele está contigo, Ele está dentro de ti, e Ele vai à tua frente, e Ele te guia pela sua voz, às águas tranquilas. E quando teus inimigos se levantarem contra ti, Ele preparará uma mesa
de banquete na própria presença dos teus inimigos, porque não te amedrontarão, não te angustiarão. Banqueteará na presença deles, porque o teu Deus está contigo. Não temerás mal algum. Eu oro que tudo que colocar as mãos para fazer seja bem sucedido, próspero, ser abençoado, e ser tu abençoado, e ser tu uma bênção. Eu oro que tu se tornes generoso, mão aberta, coração aberto para suprir para os outros, para regar aos outros, porque ele diz que enquanto regamos aos outros, nós nos tornamos mais prósperos. O coração generoso prosperará. Teus dias serão longos na face da terra, e será motivo de alegria para muitos, e o Senhor será glorificado através da tua vida, no nome de Jesus. Vá e sê tu uma bênção. Amém.